Boa noite, boa noite. Vamos chegando todo mundo. Mais uma segunda-feira de live, preparada com muito carinho para todo mundo. Para quem é novo aqui e não me conhece, meu nome é Marcela Zambuja. Trabalho com a medicina veterinária integrativa e preventiva e tenho como propósito maior ser um canal de comunicação, de orientação aos tutores para se olhar ainda mais através da percepção dos nossos bichinhos. Essa live de hoje eu tive como uma inspiração uma mulher maravilhosa que ela fala muito sobre isso, né? Quem em mim não quer isso, quem em mim quer aquilo, né? Então, depois de eu me movimentar bastante em cima dessa frase, eu resolvi trazer para vocês essa abordagem de quem você quer, né? A comunicação intuitiva. E primeiro eu vou contextualizar. Mas me fala primeiro se o som tá legal, se a internet tá boa, que a internet hoje aqui em casa tava oscilando bastante. Assim que tiver o feedback, aí eu continuo a contextualizar. Deixa eu mandar aqui para algumas pessoas. Tá ótimo, né? Então tá. Então vamos lá. O que quer dizer, né? Esse tema. Por que eu resolvi trazer esse tema? Quem você quer a comunicação intuitiva animal? Porque nós temos várias posturas, né? Dentro da gente. Temos a postura do adulto e a postura da criança, certo? E o adulto, ele vive de realidade. E a nossa criança vive de fantasias, de ilusões, certo? E a nossa criança, ela é fácil de se chatear, ela é fácil de se frustrar, ela é fácil de olhar e reivindicar. E o adulto não. O adulto, ele encara os fatos e entende que aquilo ali é para ele ou não, certo? Então, quem em mim, quem em você quer a comunicação intuitiva, fazer a comunicação intuitiva? É o adulto ou é a criança? Mas por que eu tô falando isso, né? O que tem a ver com tudo isso? Por causa de tudo que eu venho falando para todo mundo que me chama, né? Que tem interesse. E a gente fazer um bate-papo mesmo referente a tudo isso para trazer esclarecimento, né? E ver para cada um o que faz sentido para cada um que assistir essa live, ou agora ou depois, tá? Então, por exemplo, eu tô aqui fazendo a live. Quem em mim tá aqui fazendo a live? A minha criança ou a adulta? Quem em mim se expõe, tem coragem de se expor? É o adulto, certo? A criança tem medo de se expor. A criança, às vezes, ela não se dá bem com a exposição, porque em algum momento ela teve alguma experiência de exposição que não foi boa, né? Não foi tão boa. E a criança não sabe lidar com tudo isso. Então, quem em mim vem aqui fazer a live? A adulta Marcela. Nesse momento, a criancinha Marcelinha tá aqui dentro, né?
no lugar dela, mas não é ela que tá aqui falando, certo? E é mais ou menos por aí. Por quê? Porque a comunicação intuitiva, ela traz pra gente a percepção dos animais no relacionamento, né? Um relacionamento dentro de um lar, um relacionamento entre eu e meu bichinho, relacionamento entre você e seu bichinho, certo? Então, quando a gente fala de relacionamento, se a gente encara esse relacionamento, boa noite, Mari, esse relacionamento com os olhos de uma criança, a gente vai se frustrar, a gente vai se chatear, certo? Porque o que é um relacionamento, seja ele com quem for e com os nossos bichinhos? A gente aceita aquilo que é e se alegra com o que aquela pessoa ou aquele bichinho tem para te oferecer e não fica tentando buscar no outro aquilo que você gostaria de receber, certo? E onde que entra isso tudo da comunicação intuitiva? Entra porque se a gente vai para uma sessão de comunicação intuitiva na postura de uma criança que se frustra, uma criança que reivindica, uma criança que quer provar alguma coisa, aí a gente pode se frustrar. Porque às vezes o bichinho pode não falar aquilo que você quer ouvir. Ou às vezes ele fala aquilo que você talvez não queira ouvir. Certo? Então, quem você tem que ir para a sessão de comunicação intuitiva? A sua postura adulta, com a sua criança acolhida dentro de você. Porque aí a gente tem força. Nesse lugar, a gente tem força. Certo? Hoje mesmo, eu fiz uma pergunta, né? Referente isso, Mari, tem que ir de coração aberto. Hoje mesmo, por mais que eu seja super aberta, né? Eu trabalho com isso, eu vivo isso em mim, né? Utilizo disso para me autoconhecer também, para melhorar as minhas relações, né? Entendendo a percepção dos bichinhos aqui de casa e de todos os outros que passam por mim. Hoje mesmo eu tive uma surpresa referente a uma pergunta que eu fiz a cada um deles, certo? E aí, eu poderia me assustar e ficar assim, assado, mas não. Eu entendi, eu dei um lugar para aquilo que foi falado, né? Eu fiquei feliz com o que foi falado, porque relacionamento é isso. Você fica feliz com o que chega até você. Não é mesmo? Você tá feliz com o que chega até você. E não com o que você gostaria que chegasse até você. Não é? E aí a gente toma uma chinelada com amor do bichinho e te faz até enxergar além disso, né? Eu busquei me conectar mais profundo com coisas que eu já estava me conectando para entender através da percepção dele. Foi o que eu citei no vídeo hoje, né? Então, é mais ou menos por aí. E aí eu pergunto. Por isso a pergunta, por isso a live, né?
quando a gente chega para um professor, ou quando a gente chega para um profissional qualquer que seja, é a área de atuação. Se você chega assim, eu vou, mas eu não sei se eu gosto. Não sei se eu acredito nisso, não. Tá propondo aí. Eu vou lá ver de qual que é. O que acontece? A gente acaba perdendo o foco. A gente perde força nessa postura. A gente perde a conexão com essa postura. Então, é muito importante a gente, quando for, por isso que eu falo, quando for para ser, vai ser. E aí a gente não tem dúvida, porque a gente tá naquele momento para fazer acontecer, na nossa postura de adulto, né? A gente tá ali disposto a receber essa informação, porque não é sempre. Eu me lembro muito quando adolescente, que eu sempre ia nas pessoas que eu sabia. Olha pra você ver, a minha criança. Eu sempre ia nas pessoas, quando eu tava triste com alguma coisa, adolescente, era minha criança ainda, né? Eu sempre ia nas pessoas perguntar pra elas, buscando uma validação daquela carência que eu tava sentindo, daquela mágoa que eu tava sentindo. Eu não ia em quem ia falar, larga, para com isso, não teve nada disso, não foi bem assim, né? Você tá se chateando à toa e tal. Eu ia em quem ia passar a mão na minha cabeça. Por quê? Porque era a minha criança. Eu queria colo. Entende? Então, a gente entra nas ações inconscientes, né? A gente tá nas ações o tempo inteiro. A maior parte das nossas ações é inconsciente. E se a gente entende isso, a gente começa a se movimentar com fluidez. Porque aí a gente vai buscando o que cada movimento nosso tá querendo nos mostrar, né? Quem em mim sentia ciúme? Muito ciúme. Quem em mim queria controlar nos relacionamentos? Não era a minha adulta. Era a minha criança. Que em algum momento a minha criança sentiu um abandono. E esse abandono gerou uma falta. Então, gerou uma exclusão, né? De alguma maneira. E aí essa exclusão me fez buscar compensar nos meus outros relacionamentos. Por exemplo, a primeira vez que eu me lembrei disso, né? Fazendo terapia, teta healing em mim mesma, depois me autoconhecendo também através das constelações, eu pude entender um pouco da postura da minha criança mesmo. Quando eu era criança. E nisso vem vários flashes da minha infância, referente a várias situações que eu passei. Por que em algum momento eu queria a minha amiguinha, minha melhor amiguinha, só pra mim? Eu queria minha amiguinha só pra mim, eu não queria dividir ela com ninguém. Ninguém podia ser amiguinha dela. Chegou num ponto na escolinha, isso a gente bem novinha, viu, gente? Que a diretora chamou minha mãe pra conversar o que estava acontecendo, porque eu não queria, eu queria controlar minha amiguinha. É pena que ela não tá aqui hoje, senão eu ia chamar ela pra entrar comigo aqui pra contar um pouquinho da nossa história, que ela vai lembrar de vários momentos. Mas era a minha criancinha que se sentiu em algum momento abandonada. Então eu busquei compensar isso nas minhas outras relações. Mesmo criança, tudo inconsciente.
E eu fui compensar na minha relação com a minha amiguinha. Que eu não queria que ela... Eu me lembro, eu não queria que ela fosse pra casa da vozinha dela, porque eu queria que a gente brincasse no fim de semana. Eu não queria que ela tivesse outras amiguinhas, porque era a minha criança que queria, né? E a nossa criança quer essas coisas. Deixa eu ver o que a Mari escreveu aqui. Tem aqui de coração aberto. Minha experiência de comunicação animal fez com que eu olhasse para dentro de mim, para as minhas dores, e que está tudo dentro de mim. A gente sente. É isso mesmo, Mari. Jake te mandou uma mensagem maravilhosa e uma experiência divina. Você sabe o sentido que fez para mim também, aquela comunicação. Minha mãe, lembro bem. Você lembra, né, mãe? E é por aí. Então, é a criança. É a criança que em algum momento... E a criança sente isso por nada, assim, por pouca coisa, né, gente? Não precisa ser nada extraordinário que a criancinha tem isso. Não é mesmo? Então, é muito interessante quando você começa a fazer esse movimento e você começa a se ver no movimento e entender tudo que tá por ali, né? Cada frase, essa frase de relacionamento, eu ouvi ela ontem. Eu falei, eu tenho que pregar isso na minha testa. Primeiro na testa, depois na mente e depois na alma, né? Fazer o caminho certo, né? Você fica com o que é, se alegra com aquilo que aquela pessoa tem para oferecer e não quando queremos que a pessoa seja diferente. E isso tem a ver também o quê? Os animais. Porque quando a gente pergunta a eles, a gente tem que ir com essa postura dos relacionamentos. Com a postura adulta. Com a postura de que eu vou, eu pergunto e eu recebo o que é. Eu recebo dele o que é, né? Me alegro com o que é. E não fico questionando que eu queria que fosse diferente. E se por acaso, né? Sexta-feira teve uma comunicação muito legal também. E a tutora, muito querida, muito aberta, assim, muito tudo, ela falou pra mim, nossa, eu tô um pouco chocada, porque eu queria tanto que ele voltasse pra mim, né? Naquele momento, a gente já tinha conversado muito, né? Muita ressonância entre nós. Mas naquele momento eu queria pegar ela, né? No colo, pelo celular. Eu falei assim, vem cá, sua criança, né? Porque eu sei o que ela estava sentindo dentro do contexto que a gente estava conversando. Aquilo já fez muito sentido pra mim. Aquele sentimento que ela sentiu. Então a gente se vê na pessoa, né? O legal de você trabalhar assim com pessoas, com trocas, é porque a maioria das pessoas que chegam até mim, eu me vejo nas pessoas. Às vezes em momentos diferentes, né? Às vezes chegam pessoas que eu estava nesse processo há 2 anos atrás, mas eu me vejo nela, entende? E isso é um relacionamento também. E quando eu tô aqui, ó, o que eu entendi, o que eu já aprendi também. Eu venho pra live na minha postura de adulta, né? Porque eu tô aqui oferecendo pra vocês todo o meu amor referente à minha vivência. E eu não venho sozinha. Porque se eu venho sozinha, eu perco a força, né?
Eu venho com minha mãe e com meu pai junto. Porque eu sou metade de cada um deles. E assim eu tenho força. Não importa, né? Por exemplo, quantas pessoas tenham aqui nesse momento, né? Ou quantas passaram por aqui. O que importa é quantas serão tocadas aqui. Cada uma no seu momento, na sua conexão. Porque estar aqui fala muito sobre mim, né? E só fica e permanece aqui quem se conecta com isso, né? E quem vai se conectar depois e assistindo depois. Então é muito isso. E então é nesse lugar que a gente tem que ir, né? Se a gente vai em qualquer profissional e sai, às vezes, insatisfeito, pode ver que você não foi inteiro, você foi faltando alguma coisa em você. Alguma coisa em você tá faltando. E talvez seja esse olhar, né? De eu não tô sozinha. Eu tenho a minha mãe e o meu pai. Mesmo que não fisicamente, eu tenho eles aqui comigo. Sempre. Porque até aqueles que já se foram desse plano, dessa vida, pelo motivo deles, eles se tornaram um ser multidimensional. E eles te deram a vida. Eles estão aqui com você, né? Então, quem em você tem que vir até mim ou a outro profissional fazer a comunicação intuitiva? Você, adulta, que esteja preparada para isso. O que é estar preparada para isso? É estar sentindo, disposta a experimentar, sentir o que é que essa percepção vai te trazer. E às vezes é muito legal que às vezes a comunicação intuitiva ela nos apresenta coisas, frases ou momentos ou alguma reflexão que naquele momento às vezes não faz sentido para você. Assim, um sentido direto. Mas aí vai passando, às vezes uma semana, duas, um mês, dois, você entende. Eu vivi quando eu fiz o meu primeiro curso de comunicação intuitiva, uma colega se comunicou com a aluna. Naquela época só tinha a Lulu aqui. E a Lulu falou N coisas e no final ela fala pra ela tomar cuidado com cobra. E eu fiquei assim, meu Deus, cobra, onde será que tá? Que ela tá vendo aquela loucura, né? De assim, que vem da onde? Do medo da minha criança de acontecer alguma coisa com alguém, ou ela, ou alguém aqui de casa, né? O medo de perder. E aí eu fiquei doida. Tirei tudo quanto é trem, revirei o jardim, tá nada dessa cobra. Falei, bom, então não é aqui em casa, não, então ela foi passear. E aí eu fiquei assim, nossa, não posso passar perto desses terrenos vazios que tem aqui. Isso já tem mais de ano, viu, gente? Esses terrenos que tem aqui perto de casa. Esses terrenos traz muita bicharada pra cá, a aluna tá vendo, eu não tô vendo. E passou, superei esse medo e foi. Um ano depois, apareceu cobrinha aqui no meu jardim. E naquela época eu não tinha tanta segurança de confiança em conversar com os meus, né? Tinha a questão de crença limitante, autossabotador, tudo isso.
Então eu não tinha confiança de conversar com os meus direito. Então, Luna às vezes não me falava as coisas direito e quando ela falava eu não acreditava, né? Porque quem ia conversar com ela era a minha criança, não era a adulta. E aí, mais de ano depois, apareceu cobrinha aqui. Mas, gente, vocês sabem que cobrinha que era? Que as cobrinhas fininhas de duas cabeças. Eu cheguei a mandar pra minha mãe, mãe, essa cobra é perigosa e tal. E a moça que me ajuda aqui, deixa eu beber um gole. Ela que achou até. E aí que eu fui. Aí eu falei, nossa, lembrei. Então essa cobrinha tava aqui, tinha muito tempo, né? E aí, né, quando eu vi a cobrinha, eu já me comunicava muito bem, né? Com os meus, inclusive. E aí eu perguntei, Luna, era essa cobra que você se referiu naquela comunicação? Tal. É. Aí eu fui perguntar a Lolo se ela já tinha visto, que aí Loló já tava aqui. Ela falou assim que tava e que ela fugia da cobra, que ela não brincava não. Falei, então tá bom. Mas a cobrinha não era venenosa, até galinha que é pequenininha come a cobrinha de tão fininha, é tipo uma minhoquinha quase. Mas eu fiz toda uma fantasia em cima disso, por um medo de perder Luna, que ela que tava vendo a cobra, né? Diante disso. Quem em mim tinha esse medo? A minha criança. Porque adulto lida com realidade. E a criança com fantasias. Entende? Aí, então assim, às vezes o treino faz sentido na hora. Aí você fica assim, por entender. E aí depois o negócio dá certo. Aparece. Então, mais ou menos por aí, sabe? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Vocês vão falando aí, tá? Ingrid, querida, entrou aqui. Não sei se ela ainda está. Uma experiência linda com Ingrid também. Muito especial. Ainda vou arrastar ela pra cá. Pra criar coragem de fazer uma live comigo. Então, quem que reivindica, quem briga, quem se magoa, quem se frustra é a nossa criança. E como que a gente lida com isso, né? Assim, mas você tá aí falando de criança, de adulto, mas e aí eu tô magoada com fulano e como que eu faço? Você olha pra sua criança, né? A gente tem que aprender a olhar pra nossa criança. E quando esses dias que eu falei que não é o outro que me magoa, eu que me permito ser magoada. Por quê? Tem alguma coisa que aquele outro falou que ressoa em mim, que de certa forma diz respeito a mim, no meu interno, e que eu não olho para isso. E quando eu não olho para isso, eu excluo. E isso faz o que aqui? Dói. Toda exclusão gera uma compensação. E aí a gente compensa em outras coisas, em outras relações. Então, me veio aqui, não estava programado, mas se me veio é porque eu preciso falar isso, né? Quando a gente busca por... não é bem a validação, mas a gente não quer desagradar o outro. Às vezes a gente não consegue dizer não consegue se posicionar com amor mesmo, né? A gente acaba carregando o mundo nas costas, na doce ilusão de se relacionar sem desagradar o outro. E isso é uma ilusão. Ilusão de quem, gente? Da nossa criança interior, que de alguma forma está ferida, não é? Então a gente tem que
cuidar da criança. A gente tem que cuidar da criança. O que funciona pra mim? Eu mentalizo, né? Muitas coisas, faço um Theta Healing. Mas eu gosto muito de fazer uma meditação simples. Porque precisa ser leve. E o que faz bem é simples, né? Não precisa de muita coisa. Então, a primeiro momento, eu entendo o que isso fez em mim. Entenda que senti isso. Por que eu senti isso? Essa angústia, vamos supor, né? Porque eu não queria desagradar e acabei desagradando. Ou então eu falei sim, querendo dizer não, porque eu não queria desagradar. Eu busco por aprovação. Aonde que tá isso? Então você busca, acolhe a sua criança que em algum momento ela sentiu isso, né? Como se fosse uma rejeição. E aí você acolhe ela dentro de você e eu faço uma meditação visualizando aquela criança sendo acolhida no colo da minha mãe e do meu pai. Porque criança precisa de quê? De colo, né? Colo de mãe e pai. E aí você tem aquela relação assim... mas minha mãe é isso, meu pai é aquilo. E você tá reivindicando seus pais em várias esferas. Aí dói, né? Porque a criança sente. E quem tá reivindicando é a criança. Então, para fazer as pazes com tudo isso e tudo isso ficar mais leve, você tem que aprender. Vou falar de novo. Ficar com o que é, se alegrar com aquilo que sua mãe ou seu pai tem para oferecer e não o que você quer que seja diferente. Fantástico, né, gente? Acho que eu vou dormir com essa frase do lado do meu travesseiro. E isso é em todos os nossos relacionamentos, né? Porque às vezes a gente tem a expectativa de ser diferente. E na verdade, temos que ficar com o que é. E quando você faz isso, aquela angústia que estava aqui começa a movimentar. Então você tá lá fazendo a meditação. Você pega a sua criança. Eu me imagino criancinha mesmo, viu, gente? Dentro de uma luz roxa, no colo da minha mãe e do meu pai, por exemplo. E fico lá. Até essa angústia referente a qualquer coisa que eu esteja passando diminuir. Diminuiu? Aí eu faço uma sessão de Theta Healing em mim, por exemplo. Ou se eu não tô... Aí depende do momento. Ou então eu vou e faço um reiki pra mim. E aí a gente segue. Ou então eu ligo pra terapeuta que cuida de mim e falo: tô precisando de tu. Porque todo mundo precisa de alguém pra se ajudar, né? A gente faz os cursos, né? As práticas pra se ajudar e de ajudar. E aí a nossa ajuda auxilia o próximo, né? Mas de nada adiantar se eu fizesse N cursos de terapias e não aplicar em mim, né? Então a gente pega pra melhorar a nossa vida. E aí a partir disso a gente transborda para as outras pessoas, porque quando você trabalha com alguma coisa, você trabalha com o que você vive. E isso eu aprendi. E isso eu aprendi
o que é que transbordava em mim, né? Aos poucos eu fui sabendo, né? A vida foi me levando, o universo foi me levando, o autoconhecimento foi me levando, mesmo que no começo estava tudo muito obscuro, mas é o processo, né? Foi me levando para as práticas integrativas e eu sei que era cura pessoal, né? A primeiro momento eu não pensava em trabalhar com elas. Isso foi tomando forma. E aí, esse ano, a partir daí, quando a gente junta um monte de curso, você pensa, o que é que eu vou focar, né, pra falar. E aí foi onde eu migrei da prevenção pra comunicação. E eu tive uma surpresa, porque na minha criança, olha só, na minha criança ferida, por algum momento eu pensei que falar sobre comunicação não era o que o meu público maior estava querendo. Mas eu esqueci de olhar para o que era mais amoroso para mim falar, o que era mais leve, o que era mais gostoso para mim falar, né? Ofertar. Porque, querendo ou não, eu tô aqui ofertando um sentimento que eu vivencio e que faz parte do meu trabalho. E se eu não oferto esse trabalho com esse amor que eu tenho vivenciado diariamente, eu não conecto com ninguém. Como que eu vou falar de uma coisa que eu não vivo ela, né? Então, isso é muito forte em mim. E cada prática que eu fui fazendo, eu experimentei, sabe? Eu experimentei todas e utilizo até hoje. Mas o que tá presente mesmo em mim hoje e o que é falar sobre sentir em mim e o que me faz... outra coisa. O que me faz vir aqui é o meu amor pelo que eu faço, né? E eu tenho certeza que quem tá aqui sente. Alane, você transborda esse amor pelos animais, sim. E por vocês também, né? Porque sem vocês como ponte, não teria como ter essa relação. E esse amor que me transborda, fazer sentido, ter força, ter pra onde ir, ter pra onde fluir. Entendem? Então é um fluxo e é um relacionamento, né? E é por aí. Precisa ser leve. Pra eu vir aqui, primeira live, olha pra você ver, esses dias que eu fui pensar, a Nath tava aqui, não sei se ela tá agora, mas a primeira live que eu resolvi fazer foi sobre prevenção mais associada à comunicação intuitiva. Por quê? Dentre tantas coisas que eu tinha pra falar, só da prevenção, por exemplo, por que eu quis linkar a comunicação intuitiva? Porque é o que estava dentro. Como que a minha astróloga falou pra mim? Porque é os meus desejos mais profundos. E por algum motivo eu tava dividindo, né? Dividindo isso. Talvez por ser diferente. É um trabalho diferente mesmo. Mas eu sempre fui diferente. Eu nunca fui uma pessoa muito
padrão em nada. Sempre gostei de coisas diferentes, né? Eu me lembro que, agora eu já era mais velha, mas eu me lembro que na faculdade, né, medicina veterinária e tal, o pessoal tem todo um estereótipo, né? E não tem nada contra isso, né? Mas eu era diferente. Tipo assim, bota, botina e tal. E eu não, eu ia de salto, tal, né? Era chamada de patricinha. Por quê? Porque eu era diferente. Eu era diferente. E tá tudo bem ser diferente, né? Por igual esse fim de semana eu postei, né? Que eu sempre me dei bem em ficar sozinha. Eu nunca fui... Por mais que... Ui! Caiu. Por mais que eu tenha as minhas dificuldades, mas ficar sozinha, por exemplo, morar sozinha, ficar sozinha em casa, até logo que eu me casei, tive um tempo, ficamos quase um ano assim, Matheus viajando e só chegava fim de semana, trabalhava fora em outra cidade, eu ficava lá sozinha, eu e Luna. Então, eu nunca tive essa dificuldade. Claro, eu queria que ele estivesse lá, mas naquele momento, por mais conturbada que eu tava em outros âmbitos emocionais, eu fiquei com o que era. Me alegrava com o que era, porque tinha um propósito maior sobre isso. E não tentava outra coisa diferente do que era, porque era o que era. Então, dentro disso, eu sempre tive um pouco de facilidade nessa parte, né? Em outras, nem tanto. Então, é isso. E a gente flui, né? Em algum momento, o que não era tão legal pra mim de lidar, hoje já tá um pouquinho melhor. E amanhã vai estar melhor. Porque a gente precisa passar pelo processo. E como se diz, como disse Sansão e como disse a carta das constelações, de uma constelação minha, a cura é o amor. E esse amor tá onde? Onde que a gente busca a fonte do nosso amor interno? Nos nossos pais. É ali que a gente se nutre, né? E às vezes, quando a gente tem algum desafio aí, né, com o pai ou com a mãe, a gente tem que olhar para isso com auxílio de algum profissional, porque enquanto a gente não conseguir colocar os pais do jeito que eles são no nosso coração, a gente perde a força. E aí fica mais dolorido o caminho de se seguir, né? Por que tô falando tudo isso? Porque eu senti no coração que deveria. Por ser um movimento que eu estou experimentando, daquela frase inicial, né? E a gente experimenta. E quando faz sentido, a gente compartilha. E a gente vive. E hoje eu me peguei vivendo e se assustando com a resposta que eu tive. Porque quem em mim se assustou? A minha criança. Aí logo eu vou, opa, entendi. Foi a minha criança. Acolhi minha criança. Voltei para minha postura de adulta para entender o que tem por trás disso. E às vezes, gente, o entender é simples. É mais você sentir tudo que aquilo ali tá te mostrando no seu corpo, né? Às vezes a gente não sente, às vezes a gente foge.
E é aí que tá as maiores dores. Porque aí a dor não movimenta. Ela é como se ela calcificasse ali na gente em algum local. Então, mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. Sempre que quem não fez, né, a comunicação, quem quer fazer, que tá aqui me assistindo ou que vai assistir depois, sempre se questionar ou questionar junto comigo, né, que eu tô aberta no Zap Zap aí. Me chama que a gente vai pro Zap Zap para conversar. Mas com qual postura que você tá indo? Com a postura aberta de receber e aprender, de tirar algo proveitoso com tudo isso. Caso algo que seja dito não seja o que você imaginou, mas você tirar algo disso aí. E quando você tira algo, você faz o quê? Você flui, você aprende e você avança um degrau na sua escada amorosa de cura pessoal, né? Yara entrou. Yara, você topa entrar aqui comigo? Rapidinho? Será que ela topa? Tava torcendo pra ela entrar. Senti aqui que deveria chamá-la. Vamos ver se ela topa. Pra falar um pouco da experiência dela. Que ela foi uma pessoa que estava super aberta. Não, mas é só se for confortável, né? Se não for confortável... Uhul! Ela topa! Eu vou te chamar então. Vamos lá. Que linda! Oi, Má. Que linda, ela topou! Eu falo Tô que a toda gente chama o trem. bagunçada, gente. Não tem problema. Ninguém tá aqui pra conectar com nada da nossa beleza. É só o nosso amor. Uhum. Ai, que Lô, bom falar com você. conta. Ai, que delícia! Gente, Yara, a gente conversou, assim, horrores no dia. E temos que conversar mais. Eu parei porque eu te respeitei. Eu falei, da hora que ela se sentir confortável, ela volta. E é assim, Não, né? eu volto, com certeza. Flor, eu queria que você falasse Engraçado, um pouquinho eu o que tenho... está no O seu que eu tenho para coração dentro da falar experiência. Ah, é que... Primeiro que eu ainda tô anestesiada, né? Assim, aquilo que eu te falei. Eu não esperava... Aquilo, assim, foi muito impactante porque justamente nesse tema que você está tratando, né, de filho, então eu tinha uma relação com o Gui muito de mãe para filho, aquela coisa muito maternal. Nós éramos grudados, foram 16 anos e meio com essa relação, né? Esse relacionamento muito forte entre eu e ele. Então eu imaginava assim que ele ainda estava assim, muito perto de mim, enfim. E quando você me falou assim, e assim começou a, a comunicação, ele já foi falando isso, né? E eu fui mentalizando ele dias antes, falando: seja sincero, eu estou aberta. O que você quiser falar para mim, pode falar. E aí lindo. ele começou já falando o ponto que que eu mais resistia, que inclusive quando eu estava fazendo as perguntas com meu marido junto, né? Aí eu falei, não sei se eu quero perguntar se ele já tá, né, em outra família, se já. Aí eu acho que eu não estou preparada para isso. Tanto que eu deixei essa pergunta por último.
né? Foi. E começou com isso. Então, realmente, assim, como a gente precisa melhorar, né? Como a gente acha que é nosso, o ego, o egoísmo. Eu percebi assim, o tamanho do meu egoísmo, o tamanho de tentar, assim, ter o controle, sendo que a gente não tem controle nenhum, né? E ele foi muito assim, porque ele era tão crianção, e eu achei ele assim, tão maduro, tão velho, sabe? Aí você até me falou que ele Um é bem velho direto. ranzinza, quase. Um velho ranzinza, chega tão resolvido. Você achou ele super direto, não foi? Demais, muito bem resolvido. Sim. É isso Ai, aí, tal, tudo bem. é mesmo? E assim, falou assim numa boa. Gente, Sem devaneios, sem delongas. ele não enrolou. Direto. Então, eu acho que é um espírito mais velho, então, né? Deve ser um espírito E, com e, mais. e mais do que isso, se você, depende, né? Aí depende, teria que investigar de outras formas. Mas mais do que isso, o que eu achei fantástico em você, e eu te vejo muito em mim, você recebeu, por mais que naquele momento você teve a dúvida, se perguntava, você perguntou, e por mais que naquele momento você talvez não quisesse ouvir aquilo daquela forma, você ouviu e ficou com aquilo ali. Ai, será que travou ela ou travou eu? E agora? Quem será que tá travada? Alguém me avise? Please. Ai, tava tão bom. Volta à nossa sala do Wi-Fi. Volta, volta. Deixa eu tentar falar de novo. Foi ela? Ah, tá. Vai voltar. Vamos tentar de novo. As duas? Vamos tentar de novo. Qualquer coisa eu finalizo, se não der, explicando a percepção dela. Então, agora vai, né? Sim. Então, o que eu achei lindo em você, né? Você foi aberta, você, assim, se abriu mesmo para mim como um canal, né? E você recebeu aquilo, por mais que você disse, nossa, eu fiquei chocada. Eu fiquei Mas muito. você aceitou aquilo. E assim, aí eu não sei o que rolou aí dentro de ti, né? Que a gente não conversou depois. Mas eu entendo que isso te movimentou de alguma forma. Não, tá Pra... movimentando. E outra coisa também que eu jamais eu ia imaginar que eu ia passar. Eu tive ressentimento de rejeição. Você Ai, que dó, tava acredita? tão gostoso. É muito doido, assim, muito vários sentimentos, vários, assim. E eu falei assim, eu me senti, é como se eu me sentisse rejeitada e rejeitasse também tudo que ele tinha dito. Depois já foi. Aí eu já fiquei mais aberta para escutar de novo e fui, sabe? Aí tô nesse processo, refletindo. Mas assim, a presença dele é assim, muito forte ainda, né? Também vai fazer 3 meses ainda. Então a gente. Restante, Nossa, né? meu parceiro de jornada mesmo. Então eu achava que ele ia voltar para mim, eu achava que ele logo ia, sabe, dar um jeito de aparecer de novo. E essa coisa, aquela história do Chico Xavier, da boneca, que ele fala que a boneca voltou para ele. Então eu me imaginei naquilo. Então, assim,
Aí, para você ver como a gente não tem controle, como as coisas não são exatamente, né? Existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que a gente imagina. E, Não, e puxando o gancho aqui do tema que eu trouxe. Quem você se sentiu rejeitada? A sua criança. Não foi a adulta Yara. Porque a adulta Yara, 5 segundos depois, falou, opa, não, peraí, eu vou ouvir de novo. exatamente. A primeiro momento, você sentiu com a sua criança. E a Yara, gente, ela, assim como eu, ela também não tem o papai dela aqui nesse plano físico, né? E ela estava me contando antes que tinha 27 anos, né, Yara? Naquele dia fez 27 anos, naquele dia. Partido. E o meu 23. Então, assim, eu me vi muito nela. E eu me vejo em você também, nessa criança rejeitada, essa criança que às vezes se sente abandonada por causa disso. Nossa! Nós temos um luto para curtir e para viver, né? E esse luto é um processo, é um movimento. Até Então, aceitar que você está no processo de luto, né? Porque olhar eu acho que para eu isso. não me deixei, nem na época do meu pai, eu passar por esse processo, entendeu? Não me deixei, não deu também. E assim, as coisas foram acontecendo. Não tem como, você era muito nova. Uhum. Exatamente. Imagina. Eu tinha 14 A anos. gente não sabe. A gente não sabe lidar com tudo isso, né? A gente Nossa, tem mas várias frustrações. E saiba que, da mesma forma que no começo da live eu falei que eu venho para a live comigo, com a minha mãe e com o meu pai, eu tô aqui te vendo com a sua mãe e com o seu pai. Porque assim nós temos força. verdade. Nossa, que lindo! Gratidão por você estar aqui dividindo. Ó, me arrepiei aqui. Ai, temos que conversar muito ainda. Eu que agradeço. Eu, assim, estava muito perdida. Agora tá meio confuso, mas pelo menos, assim, é como se eu tivesse algo mais palpável, sabe? E aquela sensação de que eu fiz o que estava ao meu alcance, que eu estava, né, me culpando demais, e que tudo tem o seu ciclo, né? E a questão é trabalhar a aceitação, é trabalhar a disponibilidade do outro ser, da evolução dele, da nossa evolução. E principalmente A questão é você olhar para esse pai aí que está adormecido aí dentro de você. Ai, que lindo! Nossa, que lindo! É isso. Depois eu quero que você leia o que eu fiz pro meu pai, então, que você vai saber. No mesmo dia. Vai ser muito bom. Me manda depois. Obrigada. Yara, um presente você ter aceitado, tá? Nossa, porque mas eu senti aqui que eu deveria. Na hora que eu vi você, me veio um. Eu vou chamar ela. Será que ela vai topar? Adorei, porque é igual eu vou mesmo e meto a cara e pronto. Pois é, mas gostei, pode me chamar sempre, 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 sempre. A gente tem que. Depois que eu passar por esse processo, eu queria dar também, de novo, o testemunho de uma coisa mais completa. É lá. E a minha prima, no Valéria, tempo ela que tá for. aí na live, sabe? Valéria, eu aconselho você, me arrependi muito de não ter feito com o Gui em vida. Então, faça, porque você vai amar. Você vai amar com seu filhinho. Ó, eu vou encerrar porque senão a gente vai perder a live e não pode perder.
Um beijo. Depois amiga. a gente conversa. Obrigada a todo mundo que está aqui, que passou por aqui, que vai assistir depois, e por você, Yara, disponibilizar tanto carinho aqui ao vivo comigo. De supetão, gente, nós não combinamos. Não combinamos, foi bagunçado. Foi de repente. Mas muito obrigada pelo presente. Um beijão. Fica com Deus todo mundo, gente. Tchau, tchau.